O modo como a gente fala de alguma coisa muda a maneira como a gente se relaciona com ela? Bem-vindas ao Cenas do Impossível. Esse é um projeto de divulgação de uma pesquisa em andamento, financiada pelo CNPq, então deixo já aqui meus agradecimentos, no qual eu vou tentar expor e articular semanalmente alguns conceitos em torno de uma questão. Então essa é a primeira questão que eu preparei para esse começo, né? A questão do modo como a gente fala muda a maneira como a gente se relaciona com essa coisa. Então, eu escolhi essa coisa, a infância. Coloquei ali, né? Vocês podem ver lá no feed, tem 3 conceitos. Então, o conceito de infância como um sentimento, essa ideia de que a infância ela foi descoberta. E o historiador francês que postula isso, Philippe Arrier, ele vai dizer que no século XVII os pintores começam a representar a criança de uma maneira diferente dos mestres medievais. Então, ao invés de representar a criança como um adulto em miniatura, as crianças vão ganhando o centro da cena e começam a ser representadas com uma certa graciosidade, uma leveza, uma ingenuidade, e isso coloca as crianças no centro da cena da pintura do século XVII como fonte de divertimento para os adultos. Então, o Philippe Arrier vai identificar essa mudança nas mentalidades não como uma mudança técnica, como se os pintores tivessem aprendido a representar a infância, mas porque eles capturaram o sentimento de uma época, né? Então, essa representação aí ela estaria ligada não a questões técnicas, mas a uma certa mudança na mentalidade do século XVII, que foi possível representar a criança como um ser ingênuo, gracioso e gentil, né? Então, essa maneira de falar da infância, falar pelas imagens, no caso, muda a nossa maneira de se relacionar com elas, né? Então, o segundo sentimento que o Philippe Arrier vai postular diz que vem dos moralistas, né? Aqueles que, então, aplicariam uma certa racionalidade dos costumes. Então, esse ser ingênuo, gentil, precisa ser submetido a um certo regime, né, educativo para que eles conservem essa pureza, graciosidade. Então, veja que o sentimento de infância muda o modo como a gente se relaciona com as crianças. A gente tem uma outra ideia de infância, postulada agora por um filósofo um pouco mais velho, também francês, né, faleceu recentemente, no século XX, que é o René Scherrer. O Scherrer ele é um filósofo menos conhecido que o Philippe Arrier. Ele vai dizer que a infância foi inventada, né? Inventada a partir de um dispositivo que vai colocar não o olhar do pintor, mas o olhar do adulto. Então, a infância ela é inventada sob o olhar do adulto. Ele vai dizer que o grande ponto, né, fundante dessa ideia é o discurso pedagógico postulado por um filósofo do século XVIII, o Jean-Jacques Rousseau, que escreve o Emílio, uma obra fundamental e que os manuais de educação, de história da educação ainda localizam essa obra como a obra fundamental da pedagogia moderna. Então, o Philippe Arrier postula essa ideia antes dos sentimentos da infância, né, descoberta, e o Scherrer radicaliza um pouco mais essa ideia de uma invenção, né? Então ela é inventada a partir do olhar do adulto. Então isso coloca para a gente uma questão do modo de relação a partir do qual a gente pode pensar, eu queria falar isso na próxima semana, mas pensar a importância do olhar, né? Como é que o olhar subjetiva o outro a partir de uma certa ideia que eu tenho do outro, né? Então, no século XVIII, vamos lembrar que a gente está no meio das luzes e essa ideia de uma oposição, né? Então, você tem de um lado um homem branco, racional, cristão, europeu, e de outro, né? A gente tem os selvagens, a gente tem as crianças, e é nesse momento que o Scherrer está dizendo que a ideia de infância foi inventada, né, a partir de uma oposição de uma razão adulta, de uma razão eurocêntrica, branca, cristã, né? Então, é nesse momento aqui também que a gente vai ter a análise, posso falar disso um pouco depois, mas da crítica da razão negra, né, do Achille Mbembe, também nesse mesmo momento aqui que ele está postulando a ideia de um outro, né, de um outro a partir da razão universalizante da Europa do século XVIII. Então, vou deixar a questão do olhar para a próxima, né?
E por último, o Silvio Galo, um filósofo brasileiro, a quem eu tenho muito carinho e apreço. O Silvio vai pensar a infância como um conceito que traz a ideia de medida, né? Então, a infância seria uma etapa da vida, o discurso da ciência vai classificar, né? A ideia de desenvolvimento infantil, né? Vai colocar uma certa etapa e vai normalizar o desenvolvimento das crianças. Então, a infância seria um conceito a partir do qual nós poderíamos medir as crianças, né? Um conceito geral que recai sobre todos os particulares. Então, pensando a infância a partir do conceito de medida, a nossa relação com as crianças seria de uma certa ordem da classificação, da comparação, e as nossas práticas, portanto, elas buscariam diminuir a defasagem entre esse ideal de uma infância na qual as faixas etárias determinariam as capacidades e habilidades de cada indivíduo. Então a gente vai tentar aplicar certas práticas para corrigir essa defasagem que a própria teoria cria, né? Então o conceito de desenvolvimento infantil, ele vai postular um ideal a partir do qual a gente tem como referência, como régua, como medida, e a gente vai se relacionar com as crianças no sentido de diminuir um déficit, uma defasagem entre aquilo que é o concreto, né? A criança singular na qual a gente se encontra na relação educativa, na cena educativa, com aquele ideal postulado por uma teoria, então que tem uma historicidade, que tem não é uma ideia natural, né? Quer dizer, nenhuma ideia é natural, todas as ideias são criadas, inventadas, mas a gente naturalizou, né? Quem trabalha com criança e sabe bem que o conceito de desenvolvimento infantil é tão naturalizado que a gente nem sequer problematiza ele como um orientador das nossas práticas educativas. Então, sim, a maneira como nós falamos de algo muda a nossa relação que a gente tem com elas, né? Bom, nos vemos na próxima semana.